Vamos lá. Oi, pessoal. Já tem aí um tempinho que a gente não se fala, e aí eu acabei resolvendo voltar para falar com vocês em função de tudo que está acontecendo hoje, né? Esse é um momento meio confuso para a saúde ainda, quer dizer, a gente viveu no último governo um período difícil, e claramente esse governo hoje ele tem um foco maior na saúde, isso é inegável, mas a gente ainda tem muito problema. E o que eu queria deixar claro aqui, a primeira coisa é que tudo que eu falo aqui não é para defender pessoas ou partidos ou política. O objetivo meu é sempre defender aqueles programas, aqueles projetos, aquelas pessoas que realmente trabalham pela sociedade e que estão mais preocupados realmente em fazer com que a coisa melhore no dia a dia das pessoas, né? Eu, né, acho que o Ministério da Saúde atual ele tem, como eu falei, um foco maior na saúde. Eu tenho algumas posições que são diferentes. Eu acho que eu faria de uma forma diferente o que está sendo feito hoje. Tem algumas coisas que eu não concordo tanto na forma como está sendo feito. Mas uma coisa que é importante, até fazendo eu estar falando, é muito complicado você ter troca ministerial constante, independente até de quem possa entrar. Porque, na verdade, é um cargo executivo, é um cargo de gestão. E não é só a troca do ministro, a troca, o segundo e terceiro escalão é fundamental. Às vezes aquela pessoa técnica que vai dar continuidade ao que está sendo feito nos governos anteriores, porque a gente às vezes fala de segundo e terceiro escalão como se isso fosse uma coisa de segunda ou terceira importância, o que não é verdade. Às vezes são essas pessoas que realmente vão fazer com que exista uma continuidade em tudo que existe hoje. E qualquer gestor ele precisa de um tempo para formar um time, né? Eu trabalho em gestão há mais de 30 anos. Então você leva, eu já vivi momentos em que em empresas e tudo que eu liderei, você às vezes leva anos para conseguir montar um time que funciona bem, que tem as características que você precisa. Então essa necessidade de tempo, de planejamento, de estratégia e tudo que você desenha hoje no executivo, seja o que for, todo projeto ele tem que ser ajustado ao longo do tempo. Não existe um projeto que começa perfeito. Você vai coloca aquilo, você tem que botar aquilo para rodar e ver o que é que acontece, né? Os projetos da saúde especificamente, os mais importantes são os projetos de longo prazo, que são projetos na verdade de Estado e não só de um governo. Você vai precisar de muito mais tempo do que um tempo de governo para aquilo acabar ajustando, crescendo, chegando na sociedade mesmo. Então, quando você tem trocas constantes, quando você tem uma visão muito mais de curto prazo, o que acontece no curto prazo? No curto prazo, o gestor ele vai focar mais no que está batendo na porta dele ou que está na mídia, porque aí ele vai focar em alguma coisa que está acontecendo ali que é o que está aparecendo. Mas o sistema ele é muito complexo. Eu vou voltar a conversar com vocês. Agora não vou falar especificamente sobre doenças, pode ser que eu escreva alguma coisa ou outra, por exemplo, febre maculosa agora, talvez eu coloque alguma coisa escrita. Mas a ideia hoje é passar justamente a dificuldade do sistema. Porque o maior problema hoje é justamente o que você consegue entregar para a sociedade. Até para dizer o que eu estou fazendo hoje eu tenho uma empresa de consultoria e eu faço consultoria para o Brasil e fora do Brasil, mas hoje, na área onde eu atuo, né, voltado para o sistema público, onde é o meu maior foco, na verdade, hoje. Eu trabalho junto com a Câmara dos Deputados, num projeto de lei que é para criar a lei que é da prevenção e do cuidado de câncer no SUS. Eu trabalho hoje, existe um projeto que vem da Câmara dos Deputados, um deputado Wellington Prado, da Silvia Cristina, deputada Silvia Cristina, e eu trabalho junto com eles, eu faço a parte da saúde nisso, eu ajudo nisso. Eu ajudo também o Hospital de Barretos, o Hospital de Amor, na parte de informação, a gente faz um trabalho grande com eles, então essa parte de estruturar a informação, ajudar nesse desenho, nesse entendimento de dado para ajudar na gestão. Trabalho também na Rede Governança Brasil, eu faço o braço de saúde, uma instituição, todos esses lugares que eu trabalho que são ligados ao sistema público, eu não recebo nada. Eu faço isso tudo pro bono, e esse da Rede Governança é um outro deles, eu sou do braço de saúde, onde a gente tem alguns estudos que são feitos para avaliar a operação do sistema público,
E a gente está estruturando agora um programa de gestão e mentoria nas áreas para ajudar os gestores. A gente está montando isso ainda nas filantrópicas e, espero eu, nas prefeituras e dos secretários, que é justamente onde a gente fala na área de legislação, governança e gestão. Então, hoje, a grande parte do meu tempo hoje é dedicado ao sistema público, e isso acontece isso aí tudo é sem remuneração, isso aí eu faço isso tudo pro bono. Então, por que eu estou falando isso? Porque um dos grandes problemas que eu tento tratar hoje é por que as coisas não acontecem na prática. Não adianta você criar uma lei, criar um programa, criar um projeto, e aquilo ali só existe na teoria. Então, por exemplo, na parte da oncologia, você tem o projeto de 60 dias, que toda pessoa com diagnóstico de câncer tem que começar a tratar com 60 dias. Só que a coisa não funciona direito. Aí você cria uma lei, não muda nada, e você acha que isso vai adiantar alguma coisa? Não. Então, na última vez que eu falei na Câmara, eu coloquei justamente isso. Quer dizer, a gente tem que criar condição para que essas coisas aconteçam, senão você vai ter tudo sempre uma coisa que na teoria tranquilamente parece perfeito, mas que na prática é muito ruim. Não acontece, né? Então, essa preocupação, isso é um negócio que eu vou bater o tempo todo, porque e é o que eu falo, como eu falei aqui, eu não defendo partido, não defendo pessoas, não defendo. Eu vou defender que a gente consiga construir alguma coisa que mude. Isso é importante, essa polarização, isso a gente viveu na época da Covid, é muito ruim. E até vou dar um exemplo, saiu hoje no jornal uma matéria mostrando que parte dos problemas de vacinação está ligado à desigualdade social desse país. Então, eu não nego que houve um problema em relação ao antigo governo sobre a vacina, de não trabalhar pró-vacina como deveria. Mas se você começa a achar que isso é o único problema, o que acaba acontecendo na prática? A percepção que dá é só você mudar o governo que você vai mudar o problema, não é verdade. Então, a vacina, então você tem uma desigualdade social enorme, dificuldade de acesso. Só para vocês terem uma ideia, quando você pega o país, são 5.570 municípios. Se você pegar o município que gera um PIB per capita mais rico que gera, né, o PIB é a geração de riqueza, né, daquele município. Comparar o PIB per capita, por pessoa, do município mais rico para o mais pobre, a diferença é mais de 120 vezes. Quando você pega a renda per capita, que é a renda que existe dos trabalhadores, dividido pela população do município, varia mais de 320 vezes. É uma desigualdade enorme. Então, quando você começa a achar que vai ter tipo uma bala de prata, vai só fazer isso, que vai tudo passar a funcionar, isso é um erro grave. Isso, na verdade, é um erro que acontece em quem não tem experiência em gestão. Porque quem tem experiência em gestão sabe que você tem que dominar todas as variáveis que são muito importantes, tem que influenciar todas elas para fazer com que aquilo que você colocou no papel aconteça. E isso vai acontecer também, e você tem que ir acompanhando. Não tem projeto que comece perfeito. E aí, colaboração e cooperação é fundamental, por isso ajustes vão ter que ser feitos ao longo do tempo. E se você não faz isso, você não consegue fazer aquilo dar certo na prática, tem que ir mudando. E existe muita coisa que a gente vai começar a falar aqui, até para vocês entenderem um pouco melhor. Então, uma coisa que eu vou mostrar para vocês é o gasto. Tem várias áreas que a gente tem que são importantes, que a gente vai falar ao longo aí dos posts. Mas a gente tem uma coisa fundamental, é financiamento, né? As pessoas falam sobre financiamento. Só que você tem que tentar colocar esse número, é subfinanciado, o SUS é. Então, o que isso quer dizer na prática, né? Então, por exemplo, vou botar um quadro aqui para vocês. Se vocês olharem isso, esse é um dado de 2021. O SUS gastou por pessoa por ano, nesse ano de 21, R$ 1.800. Se você pegar o Reino Unido, que é a referência do Brasil para o SUS, gastou 23, Estados Unidos 55 mil, Alemanha 27, Dinamarca 31. Então são mundos muito diferentes, né? Além da gente ter um percentual do PIB na saúde, o PIB per capita desses lugares é infinitamente maior. Então a gente tem que entender, a nossa realidade é muito diferente dos países ricos. Então a gente tem muito pouco dinheiro comparado com o resto do mundo. E o mundo, e a saúde, o desenvolvimento, a inovação, a transformação é feita para o mundo, mas é principalmente para os países ricos, né? Isso é um dado que eu mostrei você do Banco Mundial. Então, essa é a realidade que a gente tem hoje. Então, e a gente tem que tomar cuidado, né? A gente vai ter que, para você, por exemplo, a gente tem que
defender aí as instituições. Tem que tomar cuidado para não defender mais as instituições do que a sociedade. Então, eu brigo pelo SUS. Hoje realmente, o meu foco é o SUS. Mas eu tenho que entender que, na verdade, eu não brigo pelo SUS, eu brigo pelas pessoas que usam o SUS. Pode parecer besteira, mas não é. Porque você começa a defender mais a instituição do que as pessoas. As decisões têm que ser, você tem que entender que tem que avaliar o SUS, é muito bom, mas tem que melhorar muito. A gente não compara ele com a saúde suplementar para ver qual é a diferença entre eles. Eu fiz alguns estudos que a gente vai acompanhar com o pessoal de Barretos, mostrando a diferença da saúde do suplementar e do SUS no estado de São Paulo, na oncologia. Então, é uma coisa que a gente vai colocar aqui. Então, isso aí. Então, o que eu vou tentar colocar para vocês são justamente esses problemas que qualquer gestor tem para fazer o país, a saúde do país andar. E realmente o momento atual ele continua sendo ruim, porque a gente vê uma preocupação política muito maior do que uma preocupação na saúde. E como eu falei, independente de quem possa entrar, você não priorizar a criação de um time, a capacidade de uma pessoa continuar no longo prazo, fazendo o que tem que fazer para fazer os ajustes necessários. E mais importante, é importante que qualquer gestor, público principalmente, ele tem que ter uma visão ampla de tudo que acontece na saúde. Ele não pode focar naquilo só, como eu falei, que bate na porta ou que está na mídia. Saúde é muito mais do que isso. A gente viveu isso na época da Covid, a gente concentrou tudo aquilo ali na Covid, mas isso tem que mudar. E a pessoa precisa de tempo, precisa montar time. Então, essa discussão política, até eu estou voltando a conversar um pouco por causa disso, para tentar trazer informações que sejam assim, como é que eu vou dizer, que tenham dado real, verdadeiro, trazer uma fonte confiável de informação, e eu vou tentar colocar aquilo que as pessoas acharem que vale a pena a gente falar sobre o sistema de saúde, sobre o problema do país. A gente vai começar a falar mais sobre isso agora, tá bom? Um abraço para vocês.